Olá, esse é o Tribicontcast, tributário para contadores. Meu nome é Luciana Ricotto, estou aqui com meus colegas de bancada, Pérez Andrade e Marcelo Mazzaro, advogados tributaristas. E o nosso tema de hoje é sobre o litígio zero. Se você quer ficar por dentro de assuntos tributários, voltados para os contadores, curta o nosso canal, olha aqui na descrição para entrar em contato e ative o sininho para receber as notificações. Hoje falaremos sobre a possibilidade do litígio zero, que é uma regularização tributária federal, né, que é uma transação por adesão. E ela fica aberta, disponível para quem tem esse direito até o final de julho deste ano, de 2024, por enquanto, caso não tenha nenhuma mudança. E agora, com os nossos colegas aqui, o Périson e o Marcelo, eles vão falar sobre os débitos atingidos pelo litígio zero, sobre as formas de regulamentação, sobre as oportunidades e os benefícios legais dessa espécie de acordo fiscal, né? E o mais importante ainda é como tratar dessa transação. Então, olá, Périson, olá, Marcelo, novamente. Olá, Luciana, tudo bem? Luciana. Então, agora eu vou perguntar para o Périson. Você poderia comentar um pouco sobre essa transação do litígio zero? Bom, litígio zero é uma transação por adesão. Você tem o acordo que pode ser proposto pelo próprio contribuinte, né? Então, de acordo com parâmetros que são fixados de acordo com um banco de dados público. Depois a gente pode até colocar no GC, aqui nas informações do vídeo, qual seria esse site. E parâmetros para acordos que vão fugir dessas regras fechadas de transação por adesão. Então, fora isso, o governo ele periodicamente analisa assuntos que ele tem uma probabilidade grande de perder, ou o contrário, que o contribuinte tem uma probabilidade grande de perder, então ele veicula a possibilidade de acordo. Um desses acordos são os acordos que foram veiculados para aquela questão de tributação federal sobre sobre as subvenções estaduais, sobre os benefícios estaduais. O litígio zero, ele já é direcionado a todos e quaisquer débitos, sem nenhuma limitação. O Marcelo vai falar mais em detalhes sobre período desses débitos e as regras principais, e depois vai fazer referência a página onde pode ser verificado com detalhe cada tipo de débito, mas basicamente a transação no litígio zero envolve um desconto de multa e juros e também a possibilidade dos contribuintes, as empresas, utilizarem na quitação de parte desses débitos os seus prejuízos fiscais e as suas bases de cálculo negativa de CSL que estão registradas lá no LALUR. Então, um contribuinte, um montante de prejuízos acumulados de exercícios anteriores, 34%, a grosso modo, desse montante vai servir para abater os débitos que ele está fazendo a adesão. Você pode complementar sobre essas condições mais específicas do programa, Marcela? Posso sim, Luciana. Na verdade, como o Périson já adiantou, o litígio zero é uma forma que a Receita Federal também está encontrando agora para negociar esses processos administrativos e tentar, de alguma forma, encerrar essas discussões com os contribuintes. E no caso do litígio zero, então, ou seja, litígio, né, são discussões, processos em discussão administrativa que vão ser encerrados. Não há qualquer tipo de limitação à matéria em discussão. Qual é o objeto nesse caso? É buscar aqueles contribuintes que estão com menor capacidade econômica, inicialmente, que são aqueles que vai ser mais difícil de receber o crédito e tentar um acordo com essa parcela. Então, você primeiro precisa entrar no sistema, fazer a sua simulação e colocar informações que o contador tem, informações contábeis do seu cliente, que vão classificar o seu cliente em termos de grau de recuperabilidade do crédito tributário. Uhum. Se essa classificação for baixa para a pessoa jurídica ou para a pessoa física, os descontos chegam até 100%
de juros, multas e encargos legais. E 65% é o limite de redução do débito para cada inscrição. Agora, se ele não tiver classificado como de difícil recuperabilidade, ele não tem redução. Ele só vai ter, em vez de ter desconto, ele vai ter uma forma de parcelamento com prazo maior. Aqui, no caso, seria de até 115 parcelas mensais, tá? 115 também para os débitos irrecuperáveis, que eles chamam, que é quando é de baixa recuperação. Já para as empresas que são microempresas ou pequeno porte, as condições são diferentes. Tem um desconto sobre o valor total da dívida, inclui também o principal, que é muito interessante, que é difícil você ter redução do principal, mas aqui as reduções chegam a 50% para pagamento em até 12 parcelas, 40% 24 parcelas, 35% 36 parcelas e 30% em até 55 parcelas. E na sua visão, Perisson, falando em oportunidade, qual é a importância do contador estar envolvido nesse processo da análise de conveniência? Porque o Marcelo falou que você precisa entrar ali, analisar para verificar se isso de fato é importante e relevante em termos de descontos, nesses índices que eles classificam. Qual a importância, então, do contador nessa análise de conveniência, de se aderir a essa transição tributária vinculada pelo governo? Bom, total, né? O que eu sempre defendo aqui nos programas, o contador ele tem que se empoderar, né? Deixar de pensar somente no volume de informações que ele é obrigado a lidar cada vez mais, obrigações acessórias, que a luta pela simplificação é uma luta de todos, mas mais do que isso, transformar esse volume e essas exigências em oportunidade de serviços, né? Em relação ao litígio zero, mais do que fazer uma verificação no sistema, que é uma verificação simples, você entra com o certificado digital, faz a simulação, ele já aponta imediatamente qual o grau de recuperabilidade de determinado débito. Então, empresas que estão em dificuldade já há algum tempo vão ter descontos maiores. Empresas que estão mais em ordem não vão ter desconto. Mas, muitas vezes, o que acontece? E é isso que o contador tem que estar atento. Um cliente que está inativo há 200 anos, né, ele já conhece, até já tem uma relação com o cliente de tão antigo, ele verifica e, poxa, está dando que o meu grau de recuperabilidade é B, mas eu sei que essa empresa está fechada, está inativa, ou então não gera faturamento há muito tempo, eu só transmito declarações, e vai se deparar com situações como a gente já enfrentou muitas vezes, em que o grau de recuperabilidade está errado. Está errado por quê? Porque o cliente dele, na verdade, já tinha um outro parcelamento que ele tinha aderido há um tempo atrás, que tinha algumas vantagens, mas o litígio zero tem vantagens maiores. Então ele vai fazer uma análise primeiro. Vale a pena eu desistir do parcelamento anterior e incluir, consolidar todos os débitos no parcelamento novo? Então, primeiro trabalho. Poxa, não vai valer a pena porque meu índice de recuperabilidade está equivocado. Não. Aí a Procuradoria mesmo tem um chat ali que você entra em contato, coloca a sua questão quanto ao índice de recuperabilidade está errado. E numa dessas oportunidades, a gente veio a saber que se você tem um parcelamento ativo, não importa se a sua empresa está inativa há 100 anos, ou está quebrada, ou tem milhões de outras dívidas. Se ele parcelou um débito na vida e o débito está sendo pago, o parcelamento está sendo pago, automaticamente o sistema já entende que você está pagando as suas contas, então você tem um índice de recuperabilidade daquele crédito tributário da fazenda maior. Então a fazenda não vai abrir mão, né, te dá um desconto maior se você está pagando com desconto menor. Então, nessas situações, você tem que desistir, renunciar, rescindir o parcelamento anterior para daí incluir no novo parcelamento. Mas antes disso, você tem que fazer uma análise, fazer cálculo se vale a pena, se não vale a pena, quanto que isso vale a pena. E esse trabalho é um trabalho de consultoria do contador, onde ele tem que ser protagonista, tem que ser o consultor, tem que estabelecer preço do serviço dele para o cliente, né? Não fazer e o cliente só falando muito obrigado. Não, tem que se colocar como importante, que esse serviço é essencial, não é só uma mera verificação.
Mas qual o papel do advogado na interface com o contador nessa análise? O papel do advogado é em relação a discussões tributárias que vão ter que ser objeto de desistência para adesão a esses débitos, ele fazer análise de conveniência. Vale a pena? É uma tese que eu tenho grande chance, aí a análise é invertida, né? Qual é a minha chance de vitória nessa discussão? Se a chance for baixa ou se o benefício for muito grande que justifique a desistência daquela ação, o advogado é que vai dar esses parâmetros junto com o contador. Mas a análise inicial é do contador e, obviamente, tem que conversar com o advogado também sobre os custos que envolvem uma desistência de um processo. Uhum. Tem mais alguma observação que vocês gostariam de mencionar? Algo que nós não comentamos sobre o programa do Litígio Zero, que vale a ser mencionado? Eu também acho que só colocar aqui, talvez a gente pode colocar no texto aqui junto do nosso... Os textos comentários, que textos tanto comentários, no exatamente. YouTube quanto no podcast podem ser vistos. Isso, que aí a gente pode colocar então o site, que quando você quer verificar as possibilidades de transação disponíveis, elas estão no gov.br dentro da Receita Federal. As simulações são feitas dentro do ECAC, da Receita Federal. Então é realmente www.ecac.com.gov.br, se eu não me engano. Isso. Tá bom, muito obrigada, Marcelo, muito obrigada, Pérez. Não, só antes de você encerrar, deixa eu falar mais uma coisa. Tá, desculpa. Não, mas é o seguinte, importantíssimo, né? Primeiro, vital, se você está escutando o nosso podcast no carro, você viu que tem coisas interessantes para ver também nos comentários dos nossos vídeos, então dá uma olhadinha também no YouTube. Agora, em relação ao assunto que nós debatemos, a utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, o pessoal tem que entender. E aí é o contador mais do que nunca, né? Tem que estar com a contabilidade certinha, gente. Você não vai oferecer um prejuízo escritural, transformando isso, 34% desse prejuízo escritural, em dinheiro, sem que isso seja passível de uma fiscalização. O fisco deixa bem claro, você vai usar o prejuízo, maravilha, vou aceitar. Junta aqui o LALUR, assim, assado, ele dá o caminho todo que você tem que seguir, mas ele deixa bem alerta, olha, eu tenho 5 anos para verificar esse prejuízo fiscal. Então, se você não tem segurança quanto à materialidade desse prejuízo fiscal, toma cuidado, faz uma auditoria anterior, torna esse prejuízo, vamos dizer, não tão material, num prejuízo material, só oferte o prejuízo se realmente você tiver segurança que isso não vai se transformar de desconto numa multa enorme depois, que vai ser maior que o problema original que tentou se solucionar. Então, atenção para o prejuízo, ele é sujeito à fiscalização. Se há recusa do prejuízo, se inicia um processo administrativo dentro da Receita, que tem manifestação de conformidade, que tem recurso, tem tudo. Mas aí você está aderindo a um litígio zero para evitar o litígio e se coloca no litígio por mais 5 anos. Então, atenção com materialidade, fazer uma auditoria antes é muito importante. Perfeito, obrigada. Agora sim, então, né? Obrigado. E então, se você gostou do Tribcondcast, do nosso conteúdo, curta o nosso canal, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações. Veja aqui nos comentários também os links para entrar em contato. E até a próxima. Até a próxima. Obrigado, até a próxima.